podemos falar com Deus de várias maneiras. Podemos, aliás, conversar com Deus e Ele vai nos responder através de uma música, de uma mensagem, de um código numérico, de uma sincronicidade, nos lançando luz através de alguma mensagem. Às vezes nós estamos preocupados com alguma coisa e vem uma pessoa que não tem nada a ver com a problemática e nos diz algo que dá aquele estalo. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Sandra e você está no canal Meta Humanidade. É um grande prazer ter você aqui conosco. Nós vamos hoje fazer alguns comentários, tecer algumas observações a respeito desse livro que eu já iniciei num outro vídeo. Citei trechos do primeiro capítulo e trouxe, por assim dizer, uma mensagem geral do primeiro capítulo. Enfim, vamos trabalhar com o segundo capítulo. Eu estou fazendo uso dele diariamente. Em alguns trechos dele, Deus conversando com Neale Donald Walsch, ele diz para ele que este livro é feito para a humanidade. A missão de vida que ele revelou para o Neale Donald Walsch é que ele é um dos mensageiros agora da pós-modernidade. E isso assusta um pouco. Quando eu comecei a ler esse livro, eu bati nas minhas crenças, assim, bati feio, foi altas barroadas na minha crença, porque tudo que é ensinado pra gente é que a gente só vai ter contato com Deus se tiver numa igreja, se tiver alguém com uma determinada vestimenta, que realizou determinados ensinamentos, que tem alguns diplomas, que fez algumas iniciações. Então a gente simplesmente não conhece o poder inato de cada pessoa que está na Terra, de cada alma. Cada alma que está encarnada na Terra anseia por atingir a divindade. Esse é o objetivo da nossa alma. Em linhas gerais, é este. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós não viemos aprender nada de acordo com os ensinamentos, com a conversa que o Neale teve com Deus e deixou muito claro em várias passagens deste livro. Nós não estamos aqui para aprender nada. Nós estamos aqui para criar e para relembrar. Em alguma parte desse livro ele também vai chamar a atenção da glória suprema. E aí me veio em mente, no caminho das palestras, tem uma passagem que o professor Hélio Couto, ele fala sobre uma criança que é também um ressonante mirim, né, de 15 anos. E ele cita várias vezes essa passagem que a criança conversando com um coleguinha na escola e ele tenta falar, né, sobre essas coisas aqui da alma e é exatamente onde eu identifiquei dessa glória suprema, que a gente atinge um patamar e depois quando atinge esse patamar, vamos supor no nosso atual, né, das coisas materiais, dos amores, de um emprego, quando a gente vai atingindo através desta iluminação, a gente vai querendo mais. E cada vez que a gente vai adquirindo, que a gente vai tendo essa consciência de que podemos criar ao nosso redor tudo aquilo que nós colocarmos, né, na intenção, aí essas coisas que a gente vai alcançando vão deixando de ter um peso e a gente vai entendendo qual é a nossa verdadeira missão aqui na crosta terrestre, o que é o sentido deste jogo, deste mundo de polaridades. Então ele vai dizer que aqui na Terra nós temos uma característica dual, de dualidade. Nós temos o quente e o frio, nós temos o alto e o baixo, entendeu? O bonito e o feio, o gordo e o magro, não como sendo um caractere preconceituoso, mas toda a intenção de Deus é se experimentar. Então nós não conseguiríamos trabalhar essa experimentação se não estivéssemos num mundo dual. Aí o professor Hélio, ele sempre cita esse exemplo dessa criança que foi conversar com os coleguinhas na escola e os coleguinhas, ao escutar essa passagem de que quanto mais você evolui, você mais vai querer trabalhar.
E quanto mais você entende que tem esse poder, você vai abrindo mão das coisas que não são essenciais para a alma. E aí o coleguinha do rapaz, que eu esqueci o nome, o professor ele fala várias vezes, ele vai dizer o seguinte: e o que acontece depois que evolui tanto? E aí me conte. Aí o coleguinha do Mateus, vai falar: não acontece nada. Você só vai ajudar. Depois que você conquistar, trabalhar, depois você passa a ajudar. E aí o coleguinha do Mateus responde: ai, que chato! Eu lembro muito, eu vou lendo aqui as passagens e vou lembrando, vai chegando aqui uns flashes do Caminhos da Palestra, é muito interessante. Então, gente, eu estou fazendo a leitura diariamente, porque o que Deus falou para Nil foi que eu vou conversar com todas as pessoas. Quem vai chegar a este livro não chegará por acaso. Então, a história desse livro na minha vida foi muito interessante. Eu estava fazendo um trabalho voluntário e lá no local onde eu estava fazendo esse trabalho tem uma estantezinha com uns livros que eles vendem a R$ 12, livros que não interessam à instituição. E aí eu me deparei com esses 3 livros, o 1, o 2 e o 3, em pleno, estava bem recente na minha condição de ressonante. Então, eu entendi porque esse livro chegou na minha mão e eu não vou querer desperdiçar. E aí eu vou dar andamento aqui, fazendo esses comentários de uma forma bastante leve, suave, que nós possamos ter esse entendimento de cada capítulo. Não é uma análise crítica, mas é uma conversa, digamos assim. E para aqueles que estão destinados a ter essa conversa com Deus, nos modelos que Ele escolheu para falar com a humanidade, vai dar aquele estalo, assim como deu para mim. Eu tenho a impressão que eu tenho uma dessas missões também, de trabalhar a disseminação, né, deste conteúdo. Estou muito feliz com isso. Então, a forma de se expressar de Deus, neste segundo capítulo, ele faz uma observação muito interessante. Quando o Nil, conversando com ele, faz uma pergunta e Deus se expressa através de alguma gíria, de uma forma bastante descontraída. E aí ele volta a perguntar: mas Deus, como você é irreverente? Não imaginava que Deus fosse tão irreverente. E aí Deus pergunta para ele: mas você acha que como eu poderia me comunicar com você se não fosse atingindo a sua forma de pensar? Vocês se convencionaram a fazer uma imagem distorcida de quem é Deus, achando que ele só vai tratar de uma forma reverente. Que Deus seria esse que não falaria com o humilde, com aquele que só fala através de gírias? Aí ele diz: vocês criaram uma imagem de Deus que não pode fugir daquele modelo. É um modelo pré-concebido, é o que eu chamaria aqui de um modelo enlatado de Deus. E todas as vezes ele garante que se apresenta para nós que estamos aqui nesse pacto que tivemos com ele desde o início. No primeiro capítulo eu falo, a partir desse pacto nós decidimos esquecer quem realmente somos, entramos aqui nessa experiência como imagem e semelhança de Deus, não imagem física, mas uma imagem de essência. Nós estamos aqui para experimentar o que nós somos a partir do que não somos. Então, nós vamos conhecer o lado mal das coisas e Deus pede que a gente abençoe até mesmo o lado mal, porque nada foge ao projeto divino de Deus. E quando a gente se depara com uma situação a qual denominamos uma situação mal, que causa desconforto, está nesta situação a oportunidade de fazer uma escolha pelo bem e de conhecer de uma forma experimental o que é o bem. E aí a alma se satisfaz
a partir da experiência. Ele vai definir que essa experiência precisa ser no físico, porque o verdadeiro conhecimento, a alma se experimentando, precisa trabalhar no plano experimental. O conhecimento é apenas no plano mental, a qual ele vai chamar de pai, entendeu? E o filho seria esta condição de encarnados experimentando e criando, fazendo escolhas. O livre-arbítrio é totalmente distorcido pelos nossos mestres terrestres. Ele também chama atenção em relação a isso. Que Deus seria esse que colocaria duas opções na sua frente, mas você só poderia escolher uma. E aí é onde ele entra com a irreverência. Que tipo de Deus seria eu? Seria um hipócrita, entendeu? É muito interessante. Eu dou muita risada além deste livro, porque ele traz um assunto tão delicado, tão intenso, de uma forma muito leve, muito do nosso dia a dia. E o entendimento ele fica muito fácil. Os fios, as pontas soltas, elas começam a se ligar. Porque, ora eu estou lendo este livro, eu já li também um livro da Esther Hicks, peça e será atendido. Então você também tem pontos comuns, você consegue fechar melhor os conceitos. É muito bom, é muito bom que a coisa ela é muito descomplicada e você no dia a dia passa a ser uma pessoa melhor, a entender as mazelas, as mal vontades das pessoas e você passa a olhar para o teu semelhante com aquele amor, sabe? Um amor muito consciente. Eu gostaria muito de ter tido esses conhecimentos há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas enfim, para Deus tudo é bom, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo está dentro de um plano divino. É isso que a gente tem que ter em mente. Esse é o verdadeiro, essa é a grande mensagem desse capítulo. Abençoem a tudo e a todos, porque tudo está dentro de um grande plano divino e nós fazemos parte dessa teia, nós somos parte desse tecido, nós fazemos parte desse grande mosaico e ele pede insistentemente que não julguemos, abençoe tudo ao seu redor e não julguem. Isso não quer dizer, e isso vai ser falado no outro capítulo, que ele vai falar de relacionamentos, que a gente tem que ser subjugado, porque se a gente deixa que aquela pessoa que está nos subjugando, nos desonrando, se nós permitirmos um maltrato de alguém e com isso não conseguirmos, né, colocar as coisas no devido lugar, certo que de uma forma bastante leve, né, com bastante sabedoria, meditando, trazendo à luz esses conhecimentos, mas também usando o plano da razão, porque nós estamos equipados aqui com os nossos sentimentos, nossas sensações físicas, discernimento, que só é possível conseguir através dos nossos pensamentos, porque tudo inicia no pensamento. Pensamento e sentimento são coisas distintas, mas o sentimento é a força motriz. E esse sentimento, que é uma emoção, ele vai estar sendo impulsionado através de dois polos, que é o medo e o amor. Quando nós estamos operando através do medo, nós tomamos as decisões mais destrambelhadas, né? Quando a nossa vida ela cai em picos constantes e a gente tem dificuldade. Mas quando a gente tem como a ação que justifica o amor, quando a gente vai para essa polaridade do amor, que é não julgar, né? Abençoar todas as coisas que estão acontecendo, mas ter discernimento de escolher, de criar, através de um padrão mental positivo, amoroso, que é estar totalmente identificado com Deus. Em fusão. Gostaria de dizer a vocês que tem um canal muito bom agora, que é recente, e ele faz a leitura com voz humana de vários livros. Na verdade, ele até agora narrou o Caibalion e está narrando este livro aqui. Uma voz muito boa de ouvir,
O nome do canal é Medito e Leio, ou é Leio e Medito. Aí esse canal ele tá com essa proposta, ele tá narrando esse livro e é muito agradável a narração dessa pessoa, é uma voz feminina, humana, e ela dá as pausas nas horas certas, ela tem um timbre quando Deus está falando, ela tem uma forma, ela coloca uma espécie de eco, e quando é Nil que está falando, ela fala de uma forma normal, então fica muito fácil de entender. Eu espero que vocês tenham gostado, eu peço que vocês deixem o seu like, se achar que deve, que se identifica com esses conteúdos. Peço também que se inscrevam no canal e façam algum comentário se vocês já conheciam esse livro. O que é que vocês acham desta proposta de fazer a cada capítulo esses comentários, não é? Sem fugir do que foi dito no livro, até porque não é para interpretar, é para trazer à luz o conteúdo e dar a minha colaboração para divulgar. Fiquem todos com Deus, amo vocês, até a próxima.